Bom dia, minha gente! Hoje nós vamos falar sobre decisões. Decisões que transformam a sua vida. E talvez a tua vida esteja aí parada, travada, paralisada, simplesmente porque tu não sabe o que fazer. E pode ser que tu esteja paralisada porque você não decidiu o que você quer daqui para frente. Você não tomou aquela decisão que é a decisão que você precisa para todos os dias acordar com outras pequenas decisões para alcançar isso que tu quer. As decisões, elas são um ponto de virada na nossa vida. Para qualquer transformação, para qualquer lugar que tu queira chegar, para qualquer objetivo que tu tenha. As decisões, elas são o que separam, por exemplo, uma profissional estagnada de uma profissional que se destaca, de uma profissional que se torna uma referência. Então, esse assunto é muito importante. Entender a importância de tomar decisões na tua vida vai fazer toda a diferença. E tem algo que pode ser que seja bem duro de ouvir, mas eu preciso te falar. Quando você não toma uma decisão, você está tomando uma decisão. Você está tomando a decisão de permanecer exatamente no lugar aí que tu está. E se o lugar que tu está não é o lugar que tu quer estar, não é um lugar bom, tu tá decidindo permanecer nesse lugar. E aí, eu quero que tu reflita sobre isso. Será que vale a pena adiar essas decisões que talvez tu precise ter e continuar aí enrolando, empurrando com a barriga, considerando a partir de agora que tu entendeu que se tu não decide nada, tu está decidindo permanecer nesse lugar? Quando tu não decide, tu tá decidindo. Só que nesse caso, a escolha é continuar aí. Será que vale a pena? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. E aí? E se tu continua aí no lugar que tu tá? Fazendo as mesmas coisas? Como é que vai ser daqui a um ano? E se tu tomar decisões, pequenas decisões que sejam? Dentro de um ano, pequenas decisões podem fazer toda a diferença. E aí a gente tem que começar a descomplicar, né? Simplificar um pouco. Tem decisões que mudam totalmente o rumo da nossa vida. E aqui eu vou trazer um exemplo bem atual, meu, sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou mentora comportamental já há uns 4 anos. Mas que eu comecei a mostrar mais meu trabalho aqui no Instagram fazem 2 anos e meio, mais ou menos. E desde então, eu comecei a atender muitas mulheres e de mais ou menos um ano pra cá, eu comecei a observar que a maioria das mulheres que eu atendia eram terapeutas, pessoas que trabalhavam com desenvolvimento humano. E eu não tinha definido que eu seria uma mentora de terapeutas. Porém, a maioria das minhas clientes eram terapeutas e pessoas dessa área. E eu fui pegando ali um gosto, um amor por atender essas pessoas. Por quê? Porque eu me via muito nelas. Eu via nelas tudo que eu já tinha passado, todos os perrengues que eu já tinha passado, todas as dificuldades, todos os desafios. E eu sabia como sair daquele lugar, porque eu já tinha passado, eu já tinha resolvido, eu já estava
com certo caminho percorrido. E aí que eu comecei a atender, e parece que quanto mais dessas mulheres eu atendia, mais dessas mulheres eu atraía. E aí que eu, como mentora comportamental e analista de temperamentos humanos, eu posso resolver o problema de qualquer pessoa. Resolver não, né? Eu posso conduzir a pessoa a resolver o seu problema, seja ele qual for, seja qual for a área que ela trabalha. Tanto que eu tenho mentoradas que são crocheteiras, confeiteiras, tem várias confeiteiras, tem pessoas que trabalham com marketing digital, tem pessoas que trabalham com venda de produto, tem várias profissões que me procuram e eu vou conduzir da mesma forma. Porém, eu senti necessidade de me posicionar no Instagram e nichar mais o meu conteúdo. E aí eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão foi de me posicionar como mentora de terapeutas. Tanto que, né, eu peguei o meu método, eu peguei tudo que eu sabia e lancei recentemente o meu treinamento, bem direcionado para terapeutas e profissionais da área. Significa que quem comprar o meu treinamento, se for de outra área, não vai ter resultado? Não. Qualquer pessoa que compre o meu treinamento vai ter resultado. Mas a minha conversa é bem direta para terapeutas e profissionais dessa área. E o que nessa decisão mudou? Eu me posicionar como mentora de terapeutas, o que mudou para mim? Continuo atendendo todas as pessoas? Continuo. Várias profissionais me procuram. Porém, o me posicionar como uma mentora de terapeutas começou a atrair mais terapeutas para o meu perfil, que é o que eu escolhi trabalhar. E aí aqui vem um ponto bem importante. Primeiro, qual é o resultado que eu tive? Crescimento. No momento que eu me posicionei, automaticamente eu já tive um crescimento, uma expansão profissional. E aí vem outro ponto que para quem assistiu a live de ontem vai entender, e quem não assistiu, eu aconselho que assista, que eu falei lá sobre desapegar. Eu tive que desapegar de falar com todas as mulheres que eu falava, não que elas não continuem aqui me assistindo, me ouvindo e aprendendo comigo, mas eu tive que meio que desapegar de falar com todas e direcionar mais a minha fala para terapeutas, para profissionais dessa área. São escolhas, são decisões que vão te levar para o objetivo. Então hoje o meu objetivo é qual? Me tornar referência como mentora de terapeutas. Para eu me tornar uma referência de mentora de terapeutas, o que eu preciso fazer? Me posicionar como, em primeiro lugar, me posicionar como uma mentora de terapeutas. E assim eu fiz. E aqui eu trago esse meu exemplo para vocês entenderem que as decisões, elas são necessárias. Você precisa tomar decisões. Você precisa se posicionar na sua vida. E aqui eu dei um exemplo profissional meu. Mas isso é para tudo. É com os teus filhos, é no relacionamento, é no teu trabalho, é com as tuas clientes. Tu precisa se posicionar com as tuas clientes. Tu precisa se posicionar em todos os lugares. Tu precisa tomar decisões todos os dias. E quando a gente fala de tomar decisões, nesse caso que eu exemplifiquei aqui, o que acontece? Qual é a diferença? No momento que eu tomei essa decisão, antes eu tinha menos resultado. Depois que eu tomei essa decisão e que eu me posicionei, além de trazer mais clareza para quem me assiste, eu trouxe para mim muito mais resultados e expansão. E o que eu fiz? Eu assumi o que pulsava ali mais forte no meu coração. E tive que decidir, me posicionar e desapegar de falar com todas. E como eu falei, para quem me assiste aqui, não vai mudar. Porém,
As terapeutas que nem me notavam começaram a me perceber. Entenderam que eu sou uma pessoa que já trilhou esse caminho, que eu sei as pedras que tem no caminho, que eu tenho um caminho para ajudar elas a encurtar o caminho delas. Porque o que eu levei 4 anos para construir, eu posso ensinar elas a construírem em 6 meses, por exemplo. E isso faz toda a diferença, para mim e para elas. Então, as decisões, elas são muito importantes. E aí, que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que ter a clareza de onde a gente quer chegar. Então, você precisa de uma decisão grande, que a gente chama de uma decisão macro, e você precisa de micro decisões, que são decisões pequenas. O que significa isso? O que é uma decisão macro? Seria essa decisão maior. É onde você quer chegar. Qual a transformação que tu quer para tua vida? É uma vida melhor? É um lugar, um status profissional? É um resultado? Você já tem essa decisão? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe o que você está buscando para tua vida? Tu precisa decidir, tomar essa grande decisão e dizer, a partir de hoje eu escolho ser uma referência em tal área. E no momento que tu toma essa grande decisão, tu vai precisar todos os dias tomar várias pequenas decisões, que a gente chama de micro decisões. E essas pequenas decisões são aquelas que tu precisa de fato tomar todos os dias. É a tua disciplina, é fazer o que tu precisa fazer, mesmo que tu não esteja com vontade, mesmo se tu não acordou com aquele melhor humor. Sabe aquelas coisas que tu sabe que tu precisa fazer todos os dias? Aquele pouco todos os dias, o famoso pouco todos os dias. São pequenas decisões. E é muito difícil tomar decisões, por quê? Primeiro, porque o nosso cérebro, automaticamente, ele está sempre querendo economizar energia. E tomar decisão é algo que desgasta. Tanto desgasta que ele vai evitar tomar decisões. Quer ver um exemplo? Tu tá fazendo uma dieta, tá? E aí, tu precisa tomar várias decisões durante o teu dia. A cada refeição, tu tem que decidir ali o que tu vai comer. Tu precisa dizer não para algumas coisas que talvez tu gostaria de dizer sim. E concorda comigo que se tu tá fazendo uma dieta, por exemplo, quando chega ali a parte da noite, é a parte mais difícil de tomar a decisão certa. Por quê? Porque tu já teve que tomar muitas decisões durante o teu dia e o teu cérebro, ele tá querendo economizar essa energia. Então, à noite é mais difícil ainda cumprir lá aquela tua dieta, porque tu precisa tomar decisão o tempo todo. Tu passou o dia inteiro tomando decisões. E tomar decisão desgasta, gasta energia e o cérebro sempre vai querer economizar. Por isso que eu sempre digo, né? A melhor coisa é aquelas decisões mais difíceis do dia. Sabe aquelas coisas que tu não gosta de fazer? As piores? Faz na primeira hora da manhã. Porque aí tu vai economizar a tua energia pro resto do dia. Porque coisas mais fáceis de fazer, é mais fácil decidir fazer. Tem coisas que a gente já faz no automático. Tu não precisa decidir, vou escovar os dentes, vou tomar banho, vou me vestir. Tu não precisa decidir isso. Tanto que já se tornou automático e o teu cérebro já te economiza. Tu já faz ele no automático, tu não precisa gastar energia para decidir isso. Mas a gente toma milhares de decisões durante o nosso dia. E quando tu tem clareza de onde tu quer chegar, quando tu assume aí essa grande decisão de onde tu quer chegar, vai ser muito mais fácil tu entender quais pequenas decisões tu vai ter que tomar todos os dias. E olha só, no início é mais difícil, porque tu de fato vai ter que tomar várias decisões todos os dias, até que isso vire um hábito, até que se torne automático.
Então, por exemplo, decidi que quero expandir meu trabalho, quero mostrar aqui mais meu trabalho no Instagram. Ok, essa é a minha grande decisão, é a minha decisão macro. Mas eu entendo que para isso eu vou precisar todos os dias aparecer nos stories, fazer conteúdo, conversar aqui com a minha audiência, me posicionar. Então eu tenho várias atividades que eu vou ter que tomar a decisão de fazer todos os dias. Concordam comigo que no início vai ser mais desgastante? Fazer um conteúdo e postar, assumir riscos. Vou ter que desapegar de algumas coisas. Vou ter que utilizar o meu tempo, focar mais meu tempo para isso. Mas se tu fizer durante um tempo, todos os dias, com esse esforço, vamos chamar assim, com o tempo, vai ficando quase que automático, vai ficando mais fácil. Mas, no início, tu vai precisar de tomar essas decisões, sim. Pra tudo na vida a gente tem que tomar decisão. Não tem como escapar. E é aquilo, né? Quando tu não toma decisão, tu deixa automaticamente a vida ou as outras pessoas decidirem por ti. Ó, se alguém te convida pra comer alguma coisa, por exemplo, e aí chega lá, vamos comer uma pizza. Que sabor tu quer? Se tu não decidir ali o sabor que tu quer, o garçom vem, o pessoal vai pedir o sabor que todo mundo quer e tu vai ter que comer o que o pessoal escolheu, porque tu não decidiu. Concorda que tu automaticamente decidiu comer o que todos vão comer? Porque tu não quis tomar a tua decisão. E na vida é assim também. Quando tu não decide, tu deixa os outros, a vida, as circunstâncias decidirem por ti. Então é muito mais inteligente da tua parte fazer um esforcinho aí e tomar as tuas decisões. Para tua vida não ser comandada pelos outros, ou pelas circunstâncias, ou daqui a pouco tu ter que reagir ali na pressa, no desespero, diante de algo, porque tu não decidiu antes o que tu precisava fazer. E aí, quando você fica adiando essas decisões, e aí tu fala assim, depois eu vejo isso. Quando tu diz depois eu vejo isso, tu decidiu pra hoje manter o resultado que tu tem hoje. E às vezes tu meio que decide, sabe? Meio que, pode ser que eu faça assim e acaba não fazendo. É a mesma coisa. Quando tu decide pela metade, tu também vai ter ali meio resultado. Quando tu sabe que tu tem que fazer algo, tu faz pela metade, tu assumiu meio compromisso. Outro erro, grande erro, é tu querer esperar certeza para decidir as coisas. Quem espera ter certeza antes de agir, antes de tomar uma decisão, já decidiu ficar na insegurança. Porque certeza tu nunca vai ter. Eu sempre digo, né, que a gente precisa caminhar pro caminho se abrir. Então tu começa a caminhar, tu começa a enxergar o caminho lá na frente. Nada melhor do que colocar o pé ali na água para ver como é que a água tá. Quando tu fica naquela, vou esperar, ainda não tenho certeza, tu tá perdendo tempo. Porque o tempo vai passar de toda forma. É muito mais fácil tu ir lá, decidir algo, correr o risco de talvez errar e corrigir, tu vai ganhar tempo e sabedoria. Porque o tempo que tu fica esperando ali é um tempo que tu perde. E não decidir é a forma mais cruel para ti mesmo que tu tem de tomar uma decisão. Porque sem perceber, tu escolhe continuar aí no lugar que tu tá, travada, sem resultado. E sabe o que é melhor? Que tu pode decidir todos os dias. Então, se hoje tu tomar uma decisão e ver que essa decisão foi errada, tu decide de novo, tu muda.
Talvez tu vai colher ali algum resultado negativo, vai. Pega o que tu aprendeu com isso, toma as suas novas decisões e segue em frente. A pior coisa é ver o tempo passar e tu não fazer nada. É como se a tua vida fosse ali uma novelinha que tu fica assistindo. Não, tu tem que entrar na cena. Tu tem que ser a protagonista da tua história. Enquanto tu não tomar as decisões que tu precisa tomar todos os dias, tu vai escolher continuar, ficar exatamente no lugar que tu tá. Então, escolha crescer. Escolha onde tu quer chegar. Tem uma frase que fala que se tu precisa de algo e tu ainda não comprou, tu já está pagando o preço daquilo. Por quê? Porque tu tá perdendo tempo. Sai muito mais caro esperar. E é exatamente isso que eu ensino para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Como tomar a decisão, como destravar a vida, a carreira. E eu sei que esse assunto, ele cutuca. Muita coisa que eu falei aqui, tu deve ter pensado, tá, concordo, tá, mas isso é óbvio. É óbvio, justamente, é óbvio. É óbvio, porém, muitas vezes tu não está fazendo. E às vezes a gente precisa de alguém que venha e fale o óbvio. A frase, se tu precisa de algo e tu ainda não comprou, tu já está pagando o preço disso. E eu sei que essa live te cutucou aqui de uma certa forma. E se te cutucou, é um ótimo sinal. Se te cutucou, é sinal que tu tá pronta. Pronta para começar a assumir aí o teu lugar, a tomar as decisões que tu precisa. E geralmente eu até trago aqui um exercício. Hoje eu trouxe os tópicos aqui da live e eu nem trouxe um exercício, mas eu vou te dar um exercício. Escreve aí qual é a tua decisão macro para hoje. Qual é o lugar que tu quer chegar? Daqui a um ano, aonde tu quer estar? Bom, né, Daia? É reflexivo e é para impactar mesmo. Porque senão eu nem estaria aqui. Mas vamos lá. Coloca aí, escreve. Qual é a decisão macro que tu vai tomar hoje? Onde tu quer estar daqui a um ano? Como tu quer estar sendo vista daqui a um ano? Que resultados tu quer ter daqui a um ano? Essa pode ser, aqui é uma sugestão, a tua decisão macro. Abaixo dela, tu vai listar as microdecisões, que são aquelas decisões que tu vai precisar tomar todos os dias para chegar nesse lugar daqui a um ano. O que tu vai precisar fazer todos os dias? Quais são as pequenas decisões que tu vai precisar fazer todos os dias? E aí, para te levar bem a sério esse exercício, eu quero te falar o seguinte. Se tu não fizer isso hoje, daqui a um ano, o tempo vai ter passado do mesmo jeito. Concorda comigo que se tu fizer tudo o que tu tiver vontade de fazer dentro desse ano, por mais que muitas coisas vão dar errado no caminho, e vão dar, porque isso é o normal, tu já não vai estar parada e no mesmo lugar que tu tá hoje. Tu vai estar bem mais longe.
e tudo que acontecer no caminho que tu errar vai te ensinar. Então, não se permita mais ficar parada no lugar que tu está. Te esforça um pouquinho, toma as decisões que tu precisa todos os dias e coloca isso em ações. Coloca dentro da tua rotina. E tá tudo bem se tu não conseguir seguir tudo todos os dias. Mas pelo menos aquele mínimo possível tu precisa fazer. Então, se tu tem ali 3 micro decisões que tu precisa colocar em ação todos os dias, e tu tá num dia muito ruim, sei lá, tu tá doente, alguma coisa aconteceu, algum imprevisto aconteceu, escolhe uma delas e faz. Aconteça o que acontecer. E aí, daqui a 1 ano, tu vai olhar pra trás e tu vai te agradecer por isso. Talvez tu não consiga fazer isso sozinha. E tá tudo bem, tu não precisa conseguir. Talvez tu precise de alguém para te ajudar, para te conduzir. Se é o caso, quem tá aqui na live e não é ainda minha aluna, minha mentorada, e tomou essa decisão e entende que, mas sozinho eu não vou conseguir, pode me chamar lá no direct. A gente agenda uma sessão diagnóstica que é gratuita, que eu vou te explicar como eu poderia te ajudar, eu vou entender qual é o teu caso, como eu poderia te ajudar, e a gente juntas pode chegar ali em uma decisão de qual vai ser o próximo passo. E aí eu posso te ajudar e te conduzir nesse caminho. A minha missão é te encorajar, te inspirar, mas acima de tudo é te direcionar e te conduzir a se tornar uma mulher determinada, decidida, que vai em busca dos seus objetivos e, consequentemente, vai se tornar uma mulher de sucesso, realizada em todas as áreas da vida. Gente, como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. No momento que tu aprende que tu precisa tomar grandes decisões e micro decisões para chegar nesse objetivo, tu aplica isso em tudo na tua vida. Seja para emagrecer, seja para ter mais saúde, seja para crescer profissionalmente, seja para melhorar o teu relacionamento, seja o que for. Seja para mudar a tua rotina, seja para comprar alguma coisa. Então, a partir de hoje, aplica isso na tua vida. E se tu precisar de ajuda de condução, eu tô aqui de coração aberto. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. O resultado de vocês é o meu resultado. Então, quando tu vem comigo, enquanto a gente não chegar no objetivo que tu quer, mas eu não descanso, porque não tem plano B. Ou a gente faz, ou a gente faz. Certo, gente? Amanhã estarei aqui de novo. E amanhã nós vamos falar de... Eu não lembro. Eu nunca lembro, né, gente? Eu sempre tenho que vir aqui dar uma espiadinha. Amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã vai tá bom. Sempre vai tá bom, né? Eu tô preparando essas lives com muito carinho. Amanhã a gente vai trabalhar com estratégias. Estratégias para você alcançar o sucesso mais rápido. Então amanhã venham aqui. Quem tá aqui na live e não assistiu a live de ontem, gente, assiste. Além de que tava maravilhosa, tem presente lá na live. Se tu assistir ela todinha, tu vai entender. Tá valendo ainda. Se você assistir hoje, pode me chamar lá no direct, pedir o teu presente, mas precisa assistir a live para entender que presente é este. Certo, gente? Fiquem com Deus, então. Amanhã a gente tá aqui de novo. As lives, elas uma vai complementando a outra. Então, quem assistiu a de hoje amou, assiste a de ontem, que vai fazer muito sentido pra ti. E vem aqui comigo amanhã de novo, porque todos os dias as lives vêm pra te incomodar um pouquinho, pra te cutucar, mas também pra te inspirar, pra te encorajar a de fato buscar os teus objetivos e ser
aquela mulher que tu quer ser, certo? Beijo no coração, fiquem com Deus e amanhã a gente tá juntas aqui de novo.